Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. Antes de ler o texto, irmãos, eu queria dizer que falar de Natal, para nós pastores, é uma tarefa muito difícil. E eu vou explicar por quê. Não por causa do assunto, porque o assunto ele é rico, ele é propício, vale a pena estarmos falando sobre ele. Eu falo com relação ao material, eu falo com relação aos documentos, ao conteúdo especificamente sobre o Natal. Se nós pegarmos os relatos bíblicos, o Evangelho de Mateus, por exemplo, fala especificamente do Natal somente em 19 versículos. Em Marcos não se fala nada. Lucas usa 44 versículos para descrever o Natal. E o Evangelho de João não fala nada de forma específica também com relação ao Natal. Então nós temos em toda a Bíblia, especificamente sobre o nascimento do menino Jesus, nós temos então 66 versículos que falam especificamente do Natal. Então nós, desde o começo de dezembro, estamos comemorando o Natal, né? O grupo jovem se apresentou, o coral jovem, a cantata, e aí nós temos esse trabalho hercúleo, né, esse trabalho difícil de, através dos materiais que nós temos, nós subimos então ao púlpito confiando na graça de Deus, para que nós saiamos daqui exortados, edificados, ensinados pelo Senhor, através desse assunto tão importante, como eu disse, mas com relação a material, a documentos, nós temos pouco material. E um grande perigo, irmãos, para o pastor, nesse dever de falar, nesse período de Natal, é querer inovar, é querer trazer para a igreja algo inusitado, um assunto, trazer algo novo nesse assunto que é conhecido de gerações e gerações. Um pastor, ele escreveu um artigo onde ele fala sobre esse perigo nas redes sociais, principalmente para a liderança da igreja, porque nas redes sociais as pessoas esperam ler, esperam ver, né, coisas novas, coisas espetaculares. E se a pessoa, então, ela não tem nada novo para escrever nas redes sociais, ela cria o contraditório. Ela vai, então, cria polêmica, isso para ser ouvido, né? Essa é a lógica que nós estamos vendo aí nas redes sociais. Criar essa polêmica de algo que vai, algo diferente, ou então algo contraditório, para quê? Para que as pessoas estão esperando coisas novas, porque ninguém compartilha o óbvio, né? Ninguém quer compartilhar aquilo que todos já sabem, e se você quer fazer sucesso nas redes sociais, então você tem que falar algo muito novo, uma coisa nova, uma novidade, ou então algo contraditório, algo que crie nova perspectiva, um texto que ninguém nunca viu. E esse pastor, nesse artigo, ele afirma que certas lideranças, no anseio de ser lido, essa liderança no intuito de ser lido, de ser curtido ou seguido, muitos são tentados a gerar fatos, escrever o surpreendente, provocar polêmicas ou afirmar o que nunca foi dito antes, fazer algo espetacular. E
E atentem bem o que eu vou dizer, irmãos, a prática pastoral exige repetição. Nós temos essa obrigação, esse dever, essa responsabilidade de repetir para os irmãos a velha história, aquilo que é conhecido de gerações e gerações. Observem também, irmãos, com relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado do rebanho, do povo de Israel, eles, pelo menos durante 3 ou 4 cerimônias religiosas que tinham no ano, o que é que eles faziam? Eles literalmente liam a lei. Eles liam a lei, irmãos. O povo se reunia para ver coisa nova. Não, o povo se reunia para ouvir a leitura da lei. É muito interessante porque aquelas pessoas, elas passavam uma manhã inteira debaixo do sol, enquanto o sacerdote lia a lei. Lia a lei. E era o que o povo fazia, irmãos. A lei era repetida, e o povo ficava ali ouvindo a lei. E nós estamos falando aqui, com relação ao Antigo Testamento, do tempo em que a tradição era oral. Ou seja, o sacerdote, ele lia, e ninguém tinha um texto para conferir em casa. Ninguém tinha um texto para ir lá e conferir, ou então relembrar. Então, para acompanhar o que era lido, as pessoas então ficavam atentas ali. Elas se reuniam ali sedentas. Elas se reuniam ali com sede de ouvir a lei do Senhor. E nós precisamos resgatar o poder das histórias, irmãos. Precisamos resgatar o poder das histórias, o hábito da repetição. Os pais, eles precisam contar as histórias para os seus filhos. Repeti-las e repeti-las. Relembrando aos seus filhos as histórias que têm grande poder de lições importantes para a vida dos seus filhos. E as histórias que estão associadas à pedagogia da repetição. Da repetição. 70%, irmãos, da Bíblia são histórias. São histórias. História, estou falando aqui de história com H. História com H maiúsculo. História factual, baseada em acontecimentos reais. E se existem pessoas que deveriam saber contar histórias, são os cristãos, irmãos. Os cristãos, porque o livro que nós amamos, o livro que nós tanto amamos, 70% são histórias. E na pedagogia da história existe esse elemento de nós ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos novamente as mesmas histórias e retermos as lições que essas histórias elas trazem para nós. E, portanto, eu queria que os irmãos atentassem para a história que eu vou contar nessa noite para os irmãos. Peço aos irmãos que acompanhem, então, Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E estando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa é a história, irmãos. Essa é a história que nós temos ouvido há tantas e tantas gerações. E essas histórias, irmãos, elas têm lições. Elas têm lições de moral, elas têm lições de vida, lições que devem ser seguidas, elas devem ser praticadas. Uma das ferramentas, irmãos, da história, são lições que nós devemos absorver, são lições que nós devemos nos atentar, para que nós pratiquemos essas lições que estão aqui inseridas nessas histórias. E quais são as lições dessa história, irmãos, que nós acabamos de contar para os irmãos, acabamos de relembrar para os irmãos? Quais são as lições que estão inseridas aqui? Elas podem ser várias. Aqui nós podemos extrair várias lições, mas eu gostaria de lembrá-los nessa noite algumas lições preciosas que certamente poderemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente nesse período tão alegre para nós, chamado Natal. A primeira lição, irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos, essa lição dessa história que mudou o mundo, como eu disse, dessa história com H, que transformou a humanidade. A primeira lição é que Deus usa o simples e frágil para realizar a sua obra. Deus usa o simples, o frágil, para realizar a obra de Deus. Essa é algo que nós temos visto, algo que nós temos visto na Bíblia Sagrada. Deus faz assim, irmãos. Deus age dessa maneira constantemente. Ele pega gente frágil, ele pega gente com medo, ele pega pessoas fragilizadas, pessoas apreensivas, e ele as usa na sua obra. E quando nós olhamos para a história bíblica, as grandes histórias que nós vemos aqui, nesse livro sagrado, irmãos, nós vemos isso na história com Abraão, Deus usando Abraão. Nós vemos Deus usando Moisés. Nós vemos Deus usando Josué, Davi, Jeremias. É isso que ele faz na Bíblia, irmãos. É isso que ele faz conosco também. Hoje, os irmãos atentaram quantas pessoas ocuparam a frente aqui. Pessoas que vão ser responsáveis por cargos, comissões, sociedades, líderes que vão ter essa responsabilidade durante o ano de 2019, em pontos estratégicos, em pontos de liderança,
E certamente aqui, irmãos, nós vemos aqui pessoas com dúvidas, pessoas com medo. Estou cheio de atividades, como é que eu vou dar conta de fazer determinadas coisas? Afinal de contas, tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família. E nós vemos aqui, irmãos, uma quantidade enorme de pessoas que vieram à frente porque disseram sim ao Senhor, disseram sim ao trabalho do Senhor nesse ano que se aproxima, mas certamente pessoas com dificuldades, pessoas frágeis, pessoas com medo, pessoas com dificuldades. E é assim que Deus faz, irmãos. Essa é uma lição que nós podemos extrair dessa bela história de Natal. Deus usando pessoas com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, mas pessoas que colocaram nas suas vidas, as suas vidas nas mãos de Deus. Pessoas que estão confiando na graça de Deus para as conduzirem neste ano que se aproxima, para realizarem a obra do Senhor, gratas ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida delas. É isso que nós constatamos, nas belas palavras que nós encontramos, ou nas belas histórias que nós encontramos neste livro sagrado. Pessoas com medo, pessoas com dificuldades, pessoas frágeis, mas Deus usando essas pessoas, abençoando essas pessoas, capacitando essas pessoas para servirem ao Senhor. O texto fala que o anjo Gabriel, ele é enviado a uma cidade chamada Nazaré, que na verdade é um povoado com mais ou menos 400 pessoas na época. Para quê, irmãos? Para falar com um adolescente, uma mulher no mundo de homens, onde o testemunho de uma mulher, ele não é válido nem nos tribunais. E o anjo procura aquela adolescente, né? Pense comigo, irmãos. Essa missão difícil de cumprir. Nós estamos falando aqui do primeiro século, dominação do Império Romano, poder político, religioso, econômico, se chama Roma. E o anjo deveria levar a mensagem que mudaria o mundo, mas que envolveria pessoas cheias de fraqueza, pessoas cheias de situações complicadas, mas que seriam usadas no propósito eterno do nosso Deus. A nossa perspectiva, irmãos, muitas vezes ela é enganosa. Nós nos enganamos com relação muitas vezes as decisões tomadas, as perspectivas da nossa vida, do mundo, e às vezes apostamos, irmãos, as nossas fichas em coisas que achamos muito importantes, mas que não são o caminho de Deus, que não são a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Deus escolheu o que para o mundo é insignificante para desprezar os instruídos. E Ele faz isso, irmãos, Ele usa pessoas frágeis, com as suas dificuldades, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga que foi pelo seu próprio poder, foi pela sua própria capacidade, foi pela sua própria inteligência. Ninguém se ache autossuficiente, para que ninguém se ache com poder independente. Numa das mais belas histórias da Bíblia,
contada no livro de Juízes, nós vemos uma história cheia de tramas ali, uma das mais belas histórias que nós encontramos nesse livro sagrado, irmãos. Uma história cheia de tramas, surpresas. Nós vimos ali os espias, vemos a prostituta Raabe, a desobediência dos filhos de Israel, aqueles dias em que a cidade de Jericó foi rodeada pelos filhos de Israel, e vemos o próprio Deus, ele manda para casa soldados para diminuir um exército que já era pequeno, e ele faz isso, faz uma limpa nos soldados. Então, aqueles soldados que deveriam lutar contra os midianitas e derrubar as muralhas de Jericó, essa história, logo no primeiro versículo do capítulo 6, diz que Jericó era extremamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía. Então esse exército de Israel, ele foi vencedor na batalha com apenas 300 homens. Então no versículo 7 do capítulo 7, essa história belíssima narra que: então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. É preciso que nós atentemos para essas palavras ricas, tão importantes dessas histórias belas da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que Deus disse: eu vos livrarei, sou eu que vou livrar vocês. Entregarei, veja, é o próprio Deus dizer: sou eu que vou entregar essa cidade nas mãos de Israel. Entregarei os midianitas nas tuas mãos. E aí nós vemos essa narrativa, Deus afirmando: sou eu que vou fazer isso, para que ninguém se glorie. E assim somos nós, irmãos, frágeis, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas. E Deus nos usa, irmãos, Deus nos usa para a glória e louvor do seu santo nome. Tiago, no capítulo 4, na sua carta, ele diz que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E Tiago diz: por isso, sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Outros, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Essa exortação que nós vemos como aplicação, como lição nessas histórias grandiosas da Bíblia, para que nós busquemos a Deus, nos acheguemos a Deus, nos humilhemos diante de Deus. Quando Davi, irmão, se perde também numa das mais belas histórias da Bíblia, uma das mais intrigantes histórias da Bíblia Sagrada, o profeta Natã vai falar com ele, com Davi, e quando se aproxima dele, Natã diz: olha, Davi, Deus mandou dizer uma coisa para você. Lembra-te de onde eu te tirei. Lembra-te de onde eu te tirei. Foi de trás, ali, Davi, das ovelhas. Foi de trás da malhada que eu te tirei, Davi. Davi, se hoje você desfruta de um palácio, se hoje você desfruta de riquezas, se hoje você desfruta das grandezas do poder, foi com as ovelhas que eu fui te encontrar. Interessante, irmãos, que quando Davi, ele se tornou herói, quando venceu o gigante também, numa das mais belas histórias da Bíblia, onde as nossas crianças certamente já as conhecem bem, a história de Davi vencendo o gigante Golias. Nós vemos ali, irmãos, que quando naquela manhã
quando Davi saiu, ele não saiu para a batalha para vencer o gigante. Davi, ele saiu para levar queijos para o irmão, ou para os irmãos que estavam na batalha. E aí nós vemos sempre essas lições preciosas para nós, irmãos. Na carta de Paulo aos Efésios, depois de Paulo dizer como nós vivíamos, lá no capítulo 2, estávamos vivendo segundo o curso desse mundo, vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, e nós éramos escravos de Satanás. No versículo 11, irmãos, ele nos exorta a nos lembrarmos de quem nós éramos. Sem Cristo, sem o Salvador, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui, irmãos, nessa história de amor, nessa história de redenção, a reação de Maria, mesmo atordoada ali, ela foi totalmente atordoada. Veja no versículo 29, ela diz, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria aquela saudação. E no versículo 34, ela expõe a sua dúvida, como um adolescente com medo, cheia de dificuldades, em processo de casamento ainda, ela pergunta: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Apreensões, irmãos, que muitas vezes vêm sobre nós, na nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Mas é assim que Deus costuma trabalhar, irmãos. É assim que Deus costuma trabalhar. Usa as pessoas simples, frágeis, para realizar a sua obra. Uma segunda lição que nós vemos aqui nessa história é: Deus está conosco em todas as circunstâncias. Irmãos, essa é uma verdade que a gente não pode esquecer, que nós, quando nós recebemos essa responsabilidade para termos cargos, nomeações, nós precisamos lembrar da promessa do nosso Deus, da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Atentem aqui para o versículo 28, quando o anjo diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Essa certeza, irmãos, que não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso coração. Essa é uma verdade que deve ser lembrada no Natal, no Ano Novo, durante todo o ano. Essa presença graciosa, maravilhosa, misericordiosa de Deus na nossa vida, em todos os nossos instantes, em toda a nossa caminhada. No texto paralelo, em Mateus capítulo 1, versículo 23, na aparição do anjo em sonho, quando ele relembra, ele repete a história ressaltada pelo profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, quando ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. E nessa história, irmãos, que nós vemos progredindo através dos livros, através do calendário humano que vai progredindo no caminhar da humanidade. Lá atrás, quando nós relembramos no livro de Josué, aquele que tremeu diante do desafio de levar o povo até a terra prometida, quando Moisés estava morto. O Senhor, que nunca abandonou o seu povo, o Senhor, ele fala a Josué sobre essa verdade, irmãos, que devemos ter sempre nos nossos corações, diante dos desafios, diante da vida, diante dos desafios dos cargos na igreja,
das responsabilidades que nós recebemos na igreja ou em qualquer lugar que nós vivamos. O Senhor disse a Josué: não fui eu que lhe ordenei, Josué. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo. E voltando ao texto que se refere a Maria, o anjo diz para que ela não temesse, para que ela não se apavorasse. E nós vemos, irmãos, essa frase, eu não sei se os irmãos sabem, mas é a frase que mais nós encontramos na Bíblia Sagrada. Não temais, não temais, não tenha medo. E por que Deus precisa, irmãos, através desse livro santo, repetir essa frase para nós? Por que Ele precisa nos relembrar a todo instante, irmãos? Porque Ele está conosco, irmãos. O Senhor é contigo. O Senhor está conosco. Ele nos prometeu uma promessa daquele que não pode mentir, daquele que cumpre as suas promessas, tem cumprido nas histórias que nós relembramos nesse livro sagrado. Não temais. E essa história, irmãos, nos traz essa bela e preciosa lição. Que Deus desce até nós. Deus desce até nós e diz: eis que estou convosco até a consumação de todas as coisas. E a última lição que eu gostaria de extrair dessa história, irmãos, belíssima, essa história maravilhosa do livro santo, é: para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Porque Maria, irmãos, ela quando escuta o anjo, e ela pergunta: como é isto? Como é que pode? Eu não tive intimidade com o meu marido, ainda não moro no mesmo teto dele, ainda não lhe entreguei o meu corpo como esposa. Como eu posso conceber se ainda sou virgem? Então o anjo diz: Maria, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, Maria. O Deus dos impossíveis, porque aquele que será concebido no seu ventre é fruto do Espírito Santo. E mais, Maria, veja o que está no texto aqui, irmãos. E mais, Maria, a prova disso, que Deus é um Deus dos impossíveis, é que a sua prima Isabel, que é uma mulher que todo mundo sabe, que é uma mulher estéril, uma mulher de idade avançada, ela está grávida. Ela está grávida no 6º mês. Por que, Maria? Porque Deus é o Deus do impossível. Aqueles irmãos que se dizem cristãos verdadeiros, aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente, esse Deus revelado na sua palavra, nas páginas desse livro santo, nunca deveriam ter no seu vocabulário: não tem jeito, não tem mais jeito, irmãos. Porque para o nosso Deus, como afirma categoricamente esse mensageiro fiel a Deus, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Os céticos, irmãos, olharam para a cruz naquele dia, e quando Jesus expira ali na cruz, eles dizem: não tem mais jeito. Até os próprios discípulos disseram isso. Até os próprios apóstolos, eles olharam para Jesus na cruz e disseram: não tem mais jeito. Os que andavam no caminho de Emaús, eles estavam ali cabisbaixos, eles andavam ali desesperançosos, desanimados. Mas aí nós vemos, irmãos, a última palavra que vem logo cedo, naquela manhã de domingo, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, porque enquanto, irmãos, Deus for Deus, e Ele sempre o será, a última palavra foi e sempre será de Deus.
A última palavra em todas as coisas, irmãos, sempre será, sempre foi e sempre será de Deus. É por isso que não existe casamento que não tenha mais jeito, não existe relacionamentos que não tenham mais jeitos, não existem situações, sejam elas financeiras, de saúde, que não tenham mais jeitos, não tenham mais jeito, não existem problemas que não tenham mais jeito para o nosso Deus. Irmãos, porque esse livro santo, inerrante, infalível, ele afirma que o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. É o Deus dos impossíveis. Isabel, a tua parenta Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa é uma lição, irmãos, que nós podemos extrair dessa história bendita, algo que é muito complicado nesse mundo que nós vivemos, irmãos. Esse é um mundo materialista, esse é um mundo cético, esse é um mundo pós-moderno, dos relacionamentos líquidos que correm pelas mãos. Mas é o que afirma a santa palavra de Deus. Isso ela afirma, irmãos, é uma verdade que nós devemos crer, é uma verdade que nós devemos ressaltar nesse Natal. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E por fim, irmãos, diante dessas lições aprendidas, dessas lições que nós extraímos dessa velha história, né, a velha história que é contada de gerações e gerações, dessa velha história que foi guardada por Deus nos seus escritos, o que é que Deus espera de nós? Porque, como eu disse, toda a história, ela deve ter uma aplicação na nossa vida. Essas lições, elas devem ser trazidas para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida. E o que é que Deus espera de nós, irmãos? Que nós somos seus filhos, somos seus servos. E olhando para esse texto, irmãos, o que Deus espera de nós é uma obediência confiante. É que nós, irmãos, obedeçamos a Deus, que nós confiemos em Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É isso, é assim que termina a história que nós narramos aos irmãos nessa noite. E o que Deus espera de nós, irmãos, é que nós obedeçamos a Deus, confiando em Deus. Vejam que aqui Maria, uma adolescente, como eu já afirmei para os irmãos, nós vemos aqui essas palavras de humildade, de confiança. Ela está se rendendo diante de tantas dúvidas, de tantos questionamentos. Nós vemos aqui no final Maria se rendendo a Deus, se rendendo ao propósito de Deus, aos seus planos eternos. Aqui, irmãos, nós vemos alguém que não está pensando na sua vida no sentido egoísta. Nós vemos aqui alguém que não está pensando no seu próprio umbigo, não está pensando aqui nas suas próprias coisas, mas alguém que está confiando em Deus, que Deus está conduzindo toda a história e de que ela será usada para que os planos de Deus se cumpram nesse mundo, naquilo, como eu já afirmei, irmãos, nessa história que mudaria totalmente o mundo, radicalmente o mundo seria modificado.
E essas palavras aqui, irmãos, nos lembram as palavras de Jesus no Getsêmani. Aquele que veio a cumprir a missão do próprio Deus e cumprindo a sua própria missão, porque Ele mesmo se entregou na cruz. Jesus, diante daquele momento tão complicado que Ele estava passando, tão difícil que Ele passaria, Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Irmãos, muitas pessoas se dizem cristãos. Muitas pessoas estão aí, principalmente nessa data, estão festejando o Natal. Estão preocupadas com a ceia, com as bebidas, com o feriado, com os presentes, mas elas negam a obedecer a Cristo. Elas, durante todo o ano, elas se negam a cumprir os mandamentos, as leis, as ordenanças do Senhor, os valores, os princípios eternos do Deus, porque, irmãos, eles não confiam, na verdade, eles não obedecem, eles não confiam em Deus, eles não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles confiam nos seus próprios entendimentos, eles confiam nas suas próprias experiências, e por isso o desejo deles é comida, o desejo deles é bebida, é isso que eles procuram se satisfazer na comida e na bebida, de curtir o feriado, a bebedeira, mas se negam a se prostrar, como fez Maria, a se ajoelhar diante de Jesus e se humilhar diante do Senhor e Salvador das nossas vidas. E o ensinamento aqui, irmãos, a lição que a história, essa história belíssima, essa história maravilhosa, essa história que deve ser repetida, continuando a ser repetida de gerações e gerações. A lição aqui é essa postura de Maria, de serva, de humildade, de confiança, de obediência ao nosso Senhor. Essa postura que deve prevalecer, irmãos, não somente no Natal, mas durante toda a nossa vida, durante todo o nosso caminhar. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Um Feliz Natal para todos e que Deus nos abençoe. Amém.